Eu já falei isso em outros canais, inclusive eu falei nesse aqui também, naquele caso de Léia Mendonça, que criticou aquela estátua do pastor José Wellington Bezerra da Costa, e depois ela gravou um vídeo pedindo perdão. Eu sempre falo e eu penso dessa seguinte maneira, que se você for falar alguma coisa ou for fazer alguma coisa que depois vá se arrepender, não faça e não fale. Olha, não é que é vergonhoso pedir perdão, pois a Bíblia manda perdoar até 70 vezes. Mas o fato de falar aquilo que não se deve é vergonhoso. E depois ir lá e pedir perdão, denota-se que tudo aquilo que ela falou era mentira. Que nem no caso de Agenor Duque agora pedindo perdão para o bispo Luciano Neves. Paz, meus irmãos, que Deus abençoe. A Bíblia diz que bom e agradável é que os irmãos vivem em comunhão. Então, eu vim aqui, esse aqui é o meu advogado, doutor Adriel, esse é o meu querido amigo, doutor Gunther, que eu falei, e aqui está o meu irmão, bispo Luciano, que Deus abençoe. Bispo, eu vim aqui e eu não tenho vergonha de... Sou uma pessoa, como eu expliquei no vídeo, um tanto quanto sanguínea, às vezes, pelos compromissos da igreja, e fiz com todo respeito ao bispo aqui o som, e o bispo de fato tinha um atrasado. Tinha um atrasado e tinha que se pagar, e de fato não foi pago, e de fato o bispo tinha explicado que a ata da igreja não estava vencida, bispo. Sim, senhor. E aí, de fato, como atrasou, eu fiquei falei, aí achou que o senhor também aguardava que ia ser liberado na segunda e não foi, né? Sim. A gente tinha uma expectativa, acabou não deu certo no teu cartão, e realmente travou tudo. Então, bispo, eu vim aqui pro senhor pedir desculpa, e de fato, como eu falei, a gente sempre, eu acreditei no senhor e eu até fiz essa pergunta e o senhor foi humilde. Teve algum pastor do senhor, alguém aqui que acreditou tanto no senhor como eu? Seja honesto. Não, de fato. Como o senhor disse, eu já tinha até falado para pessoas internamente, né? Eu tenho, assim, um apreço muito grande pelo senhor. Desde o início da Igreja Unida Deus Proverá, a primeira porta que se abriu foi no seu imóvel, né? O senhor que me recebeu, né? E agora aconteceu esse imprevisto, mas eu também lhe peço perdão por conta de toda essa situação. Sei que a gente nunca teve problema, graças a Deus. É verdade. Não é? E assim, gosto muito da sua pessoa como apóstolo, respeito a autoridade. Obrigado. Muito mesmo, eu já falei isso para o senhor em outra situação. E uma vez ele teve a humildade de, quando ele começou, eu abençoei ele, eu falei, quebro toda a palavra de maldição, eu falei, o senhor não fica aqui menos do que um ano. Foi. E se cumpriu. Se cumpriu. Se cumpriu. Então, assim, apóstolo, eu agradeço pelo fato do senhor tá falando comigo e a gente está se entendendo, e peço a Deus que a gente continue, porque o senhor sempre falou comigo assim, de forma até não só educada, mas também educadora, né? De muitas vezes me orientando em algumas outras situações, atendendo a falta de a humildade dele esses dias, nós estávamos na sala, quando a gente teve reunião, de falar, apóstolo, o senhor pode me dar um conselho? Eu falei, que eu pudesse somar, foi ou não foi? Exato. Foi o que eu disse, apóstolo, eu reconheço a sua autoridade, reconheço a unção que Deus lhe deu, e não só, reconheço a experiência que o senhor tem. Então, obrigado pelo carinho. E a Bíblia disse que bom e agradável está aqui também, são todos servos de Deus, o doutorado também é um servo de Deus, embora é presbiteriano, mas é uma bênção também. Então, são os nossos advogados, então, de fato, existe, às vezes deixa na mão de secretários, secretário é uma bênção, né? E aí fala que vai fazer e já está tudo certo, e está resolvido, e às vezes a gente, como o senhor falou, o nosso prazer está no altar, a gente acha que vai estar resolvido e não estava, e houve uma controvérsia, né, bicho? graças a Deus está resolvido, sim. Eu sei que Realmente, muita gente queria, da minha parte, da sua parte, esticar um chiclete, confusão, que importa é que Cristo cresça e que a gente diminua. Apóstolo, eu aproveito já que a gente está aqui, e junto com o senhor peço perdão também às pessoas, né? Porque às vezes elas interpretam de outra maneira, quando o nosso propósito nunca foi fazer com que você pense que o evangelho ele é dividido. Para mim não é, acredito que o apóstolo... Se fosse, o senhor não estaria aqui, nós não estaríamos juntos. Até porque, eu vou falar para o senhor, cada um Deus deu um chamado, a igreja Deus Proverá tem um chamado
A linguagem da igreja Deus Proverá é de um jeito, o trabalhar da plenitude é um outro jeito, é uma igreja pentecostal, aqui uma igreja de poder, não que nós não cremos em milagres, mas existem vários, cada um tem o seu No chamado. final das contas é tudo de Jesus. Tudo é um céu, É. não é verdade? Jesus falou: quem não é contra nós é por nós. Então, olha, obrigado, apóstolo, Eu pela te sua agradeço, vida. tá? Ore por mim sempre, que eu Conte comigo. preciso. Eu também aqui aproveito mais uma vez, reitero, está aqui meu advogado, que é um pastor da presbiteriana, um homem de Deus, fundador da igreja presbiteriana em Guape. Doutor Guto também, que é um servo de Deus. Eu falei, na verdade não postei nada em rede social, mandei um recado apenas. Eu sei que tem um monte de gente torcendo para ver briga, para ver confusão. Então, se em algum momento eu faltei com respeito, falei, porque eu tinha um compromisso da igreja, porque a gente sai daqui, o som é muito grande, né? E eu sou humilde para dizer que era muito som para aquele lugar. O bispo falou, não, deixa, eu vou ficar com o som aqui, pô. Eu falei, bispo, tem uma pessoa para comprar. Ele falou, não, deixa aqui que eu vou pagar. E aí, houve esse contrabando também da ata, mas está tudo resolvido, bispo. Graças a Deus, apóstolo. Toda a função de bênção do Senhor, que Deus abençoe, tá? Obrigado. Chame em Cristo. Deus abençoe. Obrigado. Tudo em paz, meu doutor? Tudo em paz. E em paz continuemos, né? Amém. Tudo em paz, meu doutor? Onde O senhor me desculpa alguma coisa também? é isso, apóstolo. Tamo junto. Quem ganha com isso é o reino. Tá bom? Que Cristo cresça. Lá no céu não vai ter placa, Deus é amor pra cá, mundial pra cá. Não vai ter separação de igreja. Vai ter muitos salvos. Então, Amém. quem ganha com isso é o reino. E eu só peço a Deus que o Senhor cresça no seu chamado, que nós possamos crescer pregando Jesus. É isso, que Cristo cresça. E acho que se todo mundo chegasse para se resolver, que eu sou o tipo de pessoa, se eu tenho, vem aqui e resolve. Sim, E senhor. eu falei, vim falar com ele, vamos resolver essa situação. Então, quer esperar uma chiclete, briga, não vai dar certo. Foi comigo, eu sou do reino. E todo reino dividido não prospera. Quem diz, não é, bispo? Não subsiste, é verdade. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Amém. Depois que ele falou tudo o que ele falou, inclusive no vídeo que ele gravou falando do bispo Luciano Neves, traz um tom de ameaça. E aí o que acontece? E depois veio agora aí esses dias, durante uma pregação, o bispo Luciano Neves, contando toda a história sobre o apóstolo Agenor Duque, inclusive a picuinha toda é um bendito salão que o bispo Luciano Neves alugou. Então, depois de tudo isso, dessa exposição nas redes sociais, dessa vergonha cristã, dessa vergonha gospel, agora Agenor Duque se reúne com um advogado, mais um amigo e o bispo Luciano Neves, e aí acaba se pedindo perdão um para o outro, dão-se as mãos e segue-se o bonde. É lindo o pedido de perdão, é lindo, pois deve-se perdoar 70 vezes 7, até cansar. Mas o problema maior é que agora traz, pelo menos para mim, que tudo aquilo que Agenor Duque falou era mentira e tudo o que o apóstolo, que o bispo Luciano Neves falou também é mentira. Porque se o caso fosse tão grave assim, como que poderia eles expor e agora um ir pedir perdão para o outro nas redes sociais? É lindo o pedido de perdão. O que me traz a esse discurso é o princípio da coisa. Agenor Duque tinha necessidade de expor essa situação nas redes sociais? Não tinha essa necessidade. E o bispo Luciano Neves, mesmo ter sido atacado, ele teria esse dever, essa obrigação de ir lá e relatar todo o caso, expor tudo isso nas redes sociais, já que o errado seria ele? Creio eu que não. Eles deveriam se reunir lá, como se reunir em secreto, e resolver a questão. Não deixar a esse ponto de uma exposição basicamente nacional, e aí para depois chegar e se reunir com o advogado, filmar tudo e lançar nas redes sociais, como que se tudo aquilo agora fosse ser mil maravilhas daqui para frente, que agora a gente não vai mais expor um ao outro, agora a gente não vamos mais brigar por causa do aluguel de lá, nós não vamos mais brigar por conta do salão de cá, e nós também não vamos mais brigar pelo vídeo que eu gravei, nem pelo vídeo que você gravou. É basicamente isso. Resumiu-se tudo a uma grande mentira. Porque se Agenor Duque falou que ele era tudo aquilo, e o bispo Luciano Neves falou que era tudo aquilo, e agora dão-se as mãos e fica-se tudo resolvido, então aquilo tudo para trás que ficou era mentira. Porque é muito fácil, gente, falar as coisas, expor tudo na mídia e depois ir lá gravar um videozinho e simplesmente falar que está tudo bem. Mas isso poderia ter sido evitado lá atrás, porque ali era um problema entre os dois.
Agora, será que o fato de comentar-se nas redes sociais foi o que levou a decidir aquele imbróglio lá, onde um não pagava o aluguel de cá e o outro queria cobrar o aluguel de cá? Só que aí, pelo que eu sei, ainda tem Valdemiro Santiago envolvido nessa história aí, de aluguel também, porque consta aí dos passarinho verde que Valdemiro Santiago também não estava pagando um aluguel que também estaria no nome de Agenor Duque, porque o bispo Luciano não estaria pagando. Agora aí, se isso é verdade ou não, daí para lá é outra história. Mas pelo menos agora acabou essa fuleiragem de Agenor Duque e do bispo Luciano Neves nas redes sociais. Mas o que mais chama atenção, se eu e você aqui debatendo nas redes sociais, e como acontece muito, gente que a gente nem conhece vai lavar roupa suja nas redes sociais, ainda vamos lá, porque né, a gente somos raso, a gente não quer saber de nada, a gente não tem fiéis para nada, a gente não comanda suposta ovelha para nada, enfim, então a gente falou daqui, toma de lá. Mas o que a gente viu aí é um bispo e um determinado apóstolo. Olha para você ver, se um bispo e um apóstolo tá fazendo esse tipo de coisas nas redes sociais, o que dirá de nós então? Porque nós deveríamos ter exemplos deles. Embora eu não sou seguidor nem da Igreja Unida Deus Proverá, e nem da Igreja Plenitude, e nem do apóstolo Valdemiro Santiago, mas é claro que, querendo ou não, está tudo inserido dentro do meio evangélico. Muda só o nome daqui e o modo de um falar de lá, mas continua sendo igreja evangélica. Não vai ter essa divisão naquele grande dia, não. Vai juntar tudo, fazer aquele bolão, despachar os podres e juntar os que é bom. Mas até então, mesmo eles sendo de outra denominação, eles deveriam passar aí pra gente bons conselhos, bons modos. Há algum tempo aparece eles criticando as redes sociais, inclusive falando que as redes sociais só fica de fofoca, fica daquilo outro, mas aquilo que deveria ser guardado, eles mesmos espalham e depois tentam ajuntar, porque agora, depois deles espalharem essa discórdia, depois a Agenor Duque começar a espalhar essa discórdia, aí foi lá o bispo Luciano Neves e terminou de assoprar tudo, e agora foram os dois lá, com um advogado e com mais um amigo, para tentar juntar tudo aquilo que espalhou. É complicado, gente. A história, é claro que isso é uma visão meia chula de tudo isso, é uma figuração meia que barrela para tudo isso, mas se vocês analisarem, no fim das contas acaba sendo isso. A Agenor Duque espalhou daqui, bispo Luciano Neves assoprou de lá, e agora chamou-se um advogado e mais um amigo para ajudar a juntar toda essa merda que espalharam na internet. Justamente por quê? Por causa de dinheiro. Dinheiro. Um aluguel de cá que um não pagou, o outro que cedeu o nome para cá que tá ferrando daqui, e aí deu tudo essa lambança na internet aí. Não se sabe até quando vai durar essa amizade, até quando vai durar tudo isso. Porque vira e mexe, tem um trocando farpa com o outro e o outro trocando farpa com um, e nós ficamos pro lado de cá, como meros espectadores, só vendo o circo pegar fogo e nenhum palhaço sair correndo, porque todos eles ficam em meio às chamas.